Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos sobre ligações químicas, que nós começamos a falar na nossa última aula, lembrando que falamos sobre a necessidade que os átomos têm de se ligarem, né? Que isso nós analisamos quando um átomo atinge 8 elétrons na última camada ou camada de valência. Hoje nós falamos também, né, a respeito da ligação metálica, né, como todo processo que se dá durante a formação das substâncias que são formadas através dessa ligação. Teoria das nuvens eletrônicas, né, expliquei para vocês direitinho como isso acontece. Falamos da formação das ligas metálicas e hoje, dando continuidade a esse assunto, nós vamos tratar das ligações iônicas. E vocês vão ver que é uma ligação, né, apresenta um esqueminha um pouquinho diferente da nossa ligação metálica da última aula. Como o próprio nome já diz, ligações iônicas, nós vamos ter formação de íons. Se eu vou ter formação de íons, eu vou ter a associação, a ligação, né, o arranjo entre átomos com características diferentes. Vamos ver então como é que isso vai acontecer? Como é que ocorre a ligação iônica? Primeiro ponto, esse tipo de ligação, como eu já comecei a adiantar para vocês, ele vai ocorrer entre átomos com características opostas. Então, falei em ligação iônica, falei em ligação entre metais e ametais. Lembra quando nós vimos tabela periódica, que nós falamos que dentro da nossa tabela nós temos uma divisão entre metais e ametais, sendo a maior parte dos elementos que compõem a nossa tabela de metais? Aqui vão aparecer esses dois grupos aí, que justamente por apresentarem essa divisão, têm características opostas. Os nossos metais, que são os elementos que compõem família 1 e 2 da nossa tabela periódica, né, levando em consideração os elementos representativos, tá? Lembrando essa outra divisão. Então, nós temos os metais na família 1, 2 e 13. Na família 14, 15, 16 e 17, nós temos os ametais. Então, serão esses grupos de elementos, metais e ametais, que vão se encontrar para formar as nossas chamadas ligações iônicas. As características são opostas, então eu vou ter de um lado os metais perdendo elétrons e de outro os ametais recebendo estes elétrons. Lembra que nós falamos também na nossa última aula, quando explicávamos a questão da regra do octeto, que é muito mais fácil para alguns átomos perder os elétrons que eles apresentam na última camada e assim atingirem 8 elétrons na camada de valência, e outros, né, pela quantidade de elétrons que apresentam nessa última camada, é mais fácil, é mais cômodo ganhar. Aí os elementos que nós falamos aí são os metais e os ametais, certo? Esse tipo de ligação que nós estamos falando aqui, as chamadas ligações iônicas, é um tipo de ligação muito intenso. Essa ligação aqui, apesar, assim, quando ela é formada, né, quando ela é constituída, nós temos aqui essa intensidade que mantém esses átomos unidos. A gente costuma falar que essa ligação ocorre de uma forma eletrostática, tá? Então, falou em formação de ligação iônica, falou em formação de ligação forte, intensa, difícil de ser quebrada.
E, como nós já vimos, né, teremos a formação dos íons aí representados pelos cátions e ânions, quem perde e quem ganha elétrons. Uma observação que a gente não pode esquecer de fazer aqui é que os elétrons perdidos pelos metais, que são os elementos que têm a característica de doar, de desfazer desses elétrons, eles vão ficar definitivamente com os ametais que o receberem, tá? Então, aquela eletronegatividade do ametal que faz com que ele atraia os elétrons para si, ele vai deixar aquele um elétron ou mais próximo da sua eletrosfera, trazendo esses elétrons para si. E essa questão aí de perder e doar elétrons, ela vai fazer o jogo necessário para esses dois grupos. Então, quem perdeu o elétron atingiu a sua estabilidade, né? 8 elétrons na última camada, e quem ganhou também. Então, vai depender da quantidade que o átomo precisa perder ou ganhar. Se o átomo precisar de perder um elétron e quem estiver se arranjando com ele precisar de ganhar um, então acabou o assunto aí. Quem precisa perder, doa aquele elétron, quem precisa ganhar, captura, resolvido. Os dois atingiram a estabilidade e o octeto. Agora, se precisar de 2, 3, vamos repetindo essa associação entre os átomos ali que vão formar aquela substância, tá? Então, vamos prosseguir. Quando a gente está estudando a ligação iônica, aqui também vai haver a formação de um retículo cristalino, como lá na ligação metálica. Só que aqui o nosso retículo cristalino é chamado de retículo cristalino iônico. Aí o que vai acontecer aqui? Coloquei a figura aqui, a representação de alguns retículos de algumas substâncias. Ó. O primeiro, a gente tem a associação entre o césio e o cloro. No segundo, o zinco e o enxofre, tá vendo? Sempre um metal e um ametal. E o terceiro, entre o cálcio e o flúor. A posição dos nossos cátions estará sempre nos vértices, tá vendo? Essas bolinhas aí, ó. No primeiro retículo tem azul, no segundo um rosinha, né? E no terceiro, esse cinza chumbo aí. E já os nossos ânions estarão se ligando a eles. Essa é o desenho, a formação do nosso retículo cristalino iônico aqui, que representa a formação das nossas chamadas substâncias ou compostos iônicos, tá? Que é assim que a gente denomina. Então, vamos falar agora dos nossos compostos iônicos. Todas as vezes que nós tivermos substâncias formadas por ligação iônica, nós vamos denominá-los de compostos iônicos, tá? Isso se deve à grande diferença de eletronegatividade que haverá entre os seus componentes. Então, houve a formação de um composto através da ligação iônica, eu tenho a formação de compostos iônicos. Daqui a pouquinho, quando a gente vê o terceiro tipo de ligação, vocês vão compreender isso melhor. Essas nossas substâncias formadas aqui, os nossos compostos iônicos, eles apresentam algumas características que são próprias, né, que são bem deles mesmo. Todo composto iônico tem alto ponto de fusão e de ebulição. Não falei lá no comecinho que é uma ligação intensa, forte? Ela não é difícil de ser quebrada. Então, para que eu desfaça essa ligação, para que eu separe esses átomos, eu preciso de um alto ponto de fusão e de ebulição, para que isso ocorra, tá? Então, primeira característica. Segunda, são bons condutores de corrente elétrica, se estiverem em solução aquosa ou se estiverem fundidos. Então, eles vão conduzir corrente elétrica sempre no estado
líquido. Por que esse detalhe? Geralmente, a maioria dos nossos compostos iônicos, eles se encontram no estado sólido, em temperatura ambiente. Então, nesse estado sólido que eles se apresentam, não vai haver essa condução de eletricidade que a gente acabou de citar. Só lembrar do nosso cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Ele é bom condutor de eletricidade? Só ele, naquele pozinho que a gente conhece, na forma como, né, usualmente a gente vê? Não. Mas, se você colocá-lo em água, solução aquosa, ele vai fazer essa condução aí pra gente de corrente elétrica, tá? Os nossos compostos iônicos são representados por fórmulas, né? Então a gente tem uma regrinha que é muito usada na hora de produzir, né, de montar essa fórmula geral, que é bem tranquilinha aqui pra gente, tá? Então, todas as vezes que nós estivermos diante de um composto iônico, se nós soubermos a carga dos elementos que vão formar esse composto iônico, fica facinho da gente determinar essa fórmula aí. Então, olha só, como a gente já comentou, a gente vai ter a formação dos íons aqui. Então, sempre eu vou ter um cátion, que é um íon positivo, combinando com um ânion, que é o nosso íon negativo. Aqui representado por A e B. Então, a gente tem, ó, A mais X, tá vendo? E B menos Y. Aí, na hora da gente formar a nossa fórmula geral, a gente tem essa regrinha que a gente chama ela de regra do escorrega. Por quê? Eu vou pegar a minha carga do cátion, sem o sinalzinho de mais ali, e vou descê-la para frente do meu átomo, né, do meu elemento B. Tá vendo? Ó, o X veio para onde? O valor do X está representado, ó, na frente do elemento B, do nosso ânion. E a carga, o valor do nosso ânion veio para onde? Ó, para frente do nosso elemento lá do cátion, do A, tá vendo? Então, por isso escorrega. Escorrega a carga do cátion, vem para frente do B lá embaixo, e a carga do ânion escorrega e vem para frente do cátion aqui embaixo, tá? Então, se a gente souber esses valores aí, essas cargas, tranquilo, matamos aqui e formamos a nossa fórmula geral. Coloquei um exemplozinho aqui, ó. Então, a gente tem aqui, ó, o alumínio, né, que tá lá na família 13 dos elementos representativos. Então, se ele tá na família 13, ele tem 3 elétrons na última camada, ó, 3 mais. Então, se ele tem 3 mais, o que tá acontecendo? Para ele, é mais fácil perder, né, doar esses elétrons, que vai formar um composto com o oxigênio, que está lá na família 16. Se ele está na família 16, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, se ele tem 6 elétrons, para ele é mais fácil ganhar 2, né? E ficar com 8. Por isso, ele tem essa carga aqui, menos 2, mostrando que vão chegar 2 elétrons. Então, ó, fórmula geral desse composto formado pelos elementos alumínio e oxigênio, ó. Peguei a carga do oxigênio, escorreguei ela, coloquei na frente do alumínio, ó, o 2 aqui. E a carga do alumínio, que era mais 3, ó, peguei o 3, desci ele, escorreguei e coloquei na frente do oxigênio. Então, a fórmula do composto formado entre o alumínio e o oxigênio será Al2O3, certo? Tá vendo como fica fácil se a gente conhecer a carga dos elementos? Agora, e se eu não conhecer? Se você souber a quantidade de elétrons que tem na última camada, também não tem problema. Aí a gente vai
fazendo essa ligação aí, sempre entre os átomos apresentados, para você ver quantos átomos de cada um será gasto na formação da sua molécula, ou melhor, do seu composto iônico, ok? Então, a partezinha, né, que compete a ligação iônica seria isso que a gente vai comentar na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido todos os assuntos que nós tratamos na aula de hoje. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Vocês podem me procurar, que nós esclarecemos qualquer tipo de dúvida que possa ocorrer. No mais, gente, muito obrigada, bons estudos e até a nossa próxima aula.